Opa, estamos aqui novamente. Obrigado por ter curtido e estar nos acompanhando, a infraestrutura de resultado. E hoje vamos com mais algumas dicas. As dicas de hoje, na verdade, não são dicas. Vou disponibilizar para vocês 2 checklists para facilitar na hora de iniciar um orçamento e dar a sequência nos mesmos. Por que 2? Porque um deles você pode ser um orçamentista ou se deparar com um orçamento na fase de projeto, ou seja, você que trabalha em uma prefeitura, um órgão público, que precisa fazer algum orçamento de infraestrutura, então você vai encaminhar esse documento, esse orçamento junto com os projetos para um órgão financiador, né? Ou como uma empresa projetista, né? Também pode ser. E outra forma, né? outro checklist é para as pessoas que fazem orçamentos de custos, ou seja, você que trabalha numa empreiteira, numa construtora e participa de licitações, já tem um orçamento pronto, você vai ter que adequar os preços do cliente aos seus custos para ver se essa obra se encaixa dentro dos custos da sua empresa. Então vamos lá para o computador. Então, pessoal, estamos de volta agora de frente ao computador. Inicialmente, então, eu vou mostrar o checklist, uma rápida amostragem para ver como vocês podem usar. Esse aqui, que é o checklist orçamentos e encaminhamento de projetos, então é destinado para as empresas projetistas, né, que vão encaminhar projetos e orçamentos junto aos órgãos públicos, né, para financiamento. E também, ou pode servir também se você for um orçamentista que trabalha, ou um engenheiro que trabalha por exemplo, numa prefeitura, num órgão público, que você mesmo faça o projeto, o orçamento. Então, serve como um checklist para ver se você está mandando tudo correto, todos os materiais corretos. Bom, essas orientações gerais aí, ou checklist, então começa aqui. A primeira subpasta que eu estou mostrando com o mouse aqui é a apresentação. Então vai dizendo aqui quais são as subpastas que nós temos aqui. Ó. Primeiro, orientações gerais, que é essa azul aqui. Esta aba então orienta a forma de apresentação de orçamentos, certo? Vou botar um pouco para baixo aqui, foi. Checklist 1 a 6, então, que é essas em escuro aqui, contém então os checklists dos documentos técnicos da engenharia necessários para a Caixa analisar a intervenção da proposta. Então, se você estiver encaminhando algo para a Caixa Federal, então você deve seguir essas orientações aqui, desse arquivo aqui, certo? Então, aqui tem o restante da apresentação, planilha de cotações, com todas as orientações, certo? Vou passar um aqui, então. Aqui, então, as orientações gerais, não só de obras de infraestrutura, também tem de construção, como quadras, equipamentos esportivos, quadro de futsal, de vôlei e tal. Vou descer um pouco aqui para vocês verem. Tem um breve, então, texto, né, de cada tipo de obra, com cada característica, no caso. Então, a planilha de orçamentos aqui, então, que é a que mais nós vamos utilizar aqui, orientações para apresentação de orçamentos. Então, documentos que devem compor o orçamento, que é a planilha orçamentária, né? Onde vai constar os serviços, as unidades, as quantidades, o custo unitário sem BDI, mais o preço BDI, mais os totais, enfim. Né? Então, a planilha de cotação de preços, quando houver, né? Quando não houverem insumos constantes nas tabelas, por exemplo, tabela SINAP, memórias de cálculo, para itens então que a quantificação não é uma simples contagem, então você deve encaminhar o cálculo onde você chegou nos quantitativos, por exemplo. Planilha de composição do BDI, né? Ou seja, de onde você tirou o percentual de lucro sobre o custo, né? Então, isso tudo tem que seguir os critérios que eles adotam, no caso que eles aceitam, que é a partir do Tribunal de Contas. A gente já vai ver. E as composições analíticas dos serviços, né, para serviços então que não constam nas tabelas ou no sistema referenciais
da SINAP, que é da Caixa, ou do Sicro. Então, as referências de preços, certo? A partir do decreto, então é lei, então deve ser usado isso, deve ser seguido o que está escrito aqui. Aqui então tem bem um checklist mesmo esse, né? Tem que ser marcado aqui tudo que for usado. Se é sim ou não, esses 5 que tem aqui, provavelmente é a fonte que foi usada, mas é para ser uma caixinha, tá? Você marca aqui com X, sim ou não, certo? Então, substitui esse número 5 por um X, né? Então, quando é edificações, quando aqui é pavimentação, né, que é o que a gente mais trabalha aqui em obras de infraestrutura, tem uma série de itens aqui para você seguir e informar se tem ou não. Ou seja, essa tabela vai chegar, você vai mandar junto com o seu material do projeto, orçamento, e quem vai analisar esse projeto vai saber se tem isso que está pedindo, certo? Se você marcou com sim, é porque você está enviando. Se você marcou com não, por exemplo, é porque provavelmente não precisa. Então, você sabe que não é necessário. Drenagem também entra bastante nas nossas obras de infraestrutura, certo? Lembrando então aqui de substituir o 5 por um X, né? Marcação de sim ou não, né? Então tem que ser substituído isso. Esgotamento sanitário, então esgoto, né? Tem todos os itens aqui, certo? Aqui já vem até um quadro com observações nessas e nas outras que nós já passamos também, a pavimentação, acabei não comentando, mas observações, tem alguma comentário, por exemplo, se você marcou não, você pode dizer o porquê que não foi marcado, né, se tem alguma explicação, e aqui é a sua assinatura, ou a assinatura de quem for o responsável. Isso para todos aqui, ó, drenagem, esgoto sanitário. Então vou passar um pouco aqui para o lado, tem mais abas, você pode ver que carregou mais abas. Abastecimento de água também, certo? Rede de água, rede de energia, caso tiver, né? A planilha de cotações aqui, então, tem um modelo que eles usam aqui, ó. Você vai cotar com no mínimo 3 fornecedores, então, para cada material. Então, com o nome do fornecedor, CNPJ, contato, telefone, porque provavelmente eles vão conferir isso, né? Então, você sabe que tem que ter rastreabilidade, é isso que eles exigem. E por último, então, a planilha de BDI aqui, onde você vai escolher aqui qual tipo de obra, se é rodovia, ferrovia, manutenção, vou escolher rodovias aqui. Então aqui automaticamente você viu que apareceu os limites, né? Então aqui você pode colocar, por exemplo, aqui eu vou usar 4,5. Opa, desculpa. Nessa célula em verde aqui que nós vamos alimentar 4,5. Ó, deu uma atenção aqui, então tem alguma coisa errada, né? Então está acima do máximo, então eu vou mudar aqui para 4. Sumiu a atenção aqui, então, que está dentro da faixa de aceitação. E aqui você vai preenchendo, então, com todos os itens. Aqui tem algumas informações, suas informações, assinatura responsável, RT, número RT. Então, tudo de acordo como a Caixa exige. Bom, esse checklist, então, é para orçamentos de custos. Qual é a diferença do outro? Aqui você vai trabalhar com os custos da sua empresa, não vai pegar tabelas prontas, não vai encaminhar. Esse trabalho já foi feito anteriormente, ou seja, já foi feito por um orçamentista, um orçamento pré-concebido, e você vai ver se os custos da sua empresa, os custos dos seus equipamentos, do seu pessoal, da contratação dos seus serviços, estão dentro ou de acordo com aquilo que está sendo ofertado por esse órgão público, ou às vezes até privado. Então, o checklist começa então pela planilha de orçamento ou planilha orçamentária. Então, pode ser uma planilha pré-definida pelo cliente, já contendo serviços, unidades, quantidades, ou seja, como se fosse um orçamento de uma licitação, ou uma planilha de quantitativos levantados pela sua empresa, no caso. Se algum órgão privado lhe solicita um orçamento, você vai lá, faz o levantamento topográfico, passa pela sala técnica, né? Você vai fazer uma memória de cálculos quantitativos, vai analisar os projetos, as especificações técnicas, né? E vai fazer esse orçamento.
Então, a próxima etapa seria a análise de projetos de materiais técnicos, certo? Pode ser feito, então, como falamos anteriormente, pela sua empresa, né? Ou, se já foi feito, o projeto não é da sua empresa, foi feito pela prefeitura, ou por um órgão público, ou por um outro cliente, você vai avaliar para ver se está de acordo. Ou seja, você vai saber os serviços, como vão ser executados, para você saber como analisar os serviços para serem orçados. Então, se for possível, você deve fazer uma visita ao local da obra, porque nem sempre, só analisando os projetos, você vai ter uma noção do todo, né? Dos entornos, principalmente, da obra. O segundo item seria uma análise e estudo de projeto e especificações técnicas, que é você pegar os memorial descritivo, ler, ver o que está sendo considerado para esses serviços. A determinação das DMTs, que são as distâncias médias de transportes, para os serviços, né, para ver nem sempre aquilo que é orçado, o que é considerado no orçamento, é a realidade de você. Por exemplo, num orçamento de uma licitação, o órgão pode ter considerado 100 km de transporte para Brita, por exemplo, mas a sua empresa está distante 150 km ou 20 km. Então, você tem que adequar para os seus custos, tá certo? O próximo item, que também nem sempre é necessário, seria a cotação ou coleta de preço dos insumos, ou seja, você deve pegar os valores, se você ainda não os possui, valores, por exemplo, de brita, de tubos, dependendo da obra, né, pode ser de diversos tipos. E a montagem e apuração dos custos diretos mesmo, né, que são as composições de custos unitários. Cada serviço da planilha vai ter o seu custo. Isso nós vamos ver mais para frente. A quarta etapa, então, é um planejamento inicial, que nada mais é da gente fazer o cronograma, pegar os serviços que foram considerados no orçamento e distribuí-los no tempo. Vem os custos indiretos, o quinto item, que seria o levantamento, né, dos itens que não estão considerados no custo direto, como a equipe de administração, custos com alimentação dos funcionários, custo com estadia dos funcionários, combustíveis, etc. Então, você vai quantificá-los, né, e distribuí-los no tempo, a partir do cronograma. Você vai fazer a cotação desses itens, né, quando não tiver eles em banco de dados. Vai fazer a propriação final, então, cronológica dos custos. E, por fim, você vai fazer a análise final da viabilidade ou cálculo do BDI, que seria o benefício e despesas indiretas. Você vai, então, fazer um comparativo entre os preços que estão sendo ofertados versus os seus custos, né, diretos e indiretos. Ou seja, isso vai lhe dar uma projeção de receita ou de lucro, né? Ou, às vezes, pode ser de prejuízo. Então, logicamente, você vai ter que adequar ou não participar dessa obra, não pegar essa obra. Ou se você estiver fazendo então um orçamento em que você não tem os preços já pré-estabelecidos, ou seja, você vai fazer seus custos e vai botar um percentual de lucro em cima, você vai ter que fazer esse cálculo desse lucro. Então, essa apuração, então seriam os custos mais o BDI para gerar seu preço de venda. Bom, pessoal, seria isso e até as próximas dicas. Um grande abraço.